Voltamos a falar de economia e também a repercutir a fala do ministro da Fazenda hoje cedo. Fernando Haddad não fala em corte de gastos. O Alan Gani está por aqui, vai detalhar para a gente sobre o assunto. Oi, Gani, bom dia para você. Bom dia, Soraya, bom dia a toda a nossa audiência, uma ótima semana para nós. Pois é, o que me chamou muita atenção na fala do ministro Fernando Haddad é que em nenhum momento ele falou em corte de gastos. Ele menciona brevemente reformas estruturais, mas não diz quais são estas reformas estruturais. Ora, uma reforma estrutural pode ser uma reforma pelo lado da arrecadação e não necessariamente uma reforma pelo lado do gasto público. Menciona também que houve uma perda de receita com o PERSE, principalmente no ano passado, fala em 21 bilhões de reais. Mas, novamente, todas as medidas mencionadas pelo ministro Fernando Haddad, mesmo que vagamente, passam pelo lado da arrecadação. Então, ele está reclamando da perda da renúncia fiscal e aí diz que está chegando num meio termo com o Congresso Nacional em relação ao IOF. Agora, o ponto é que a gente precisa urgentemente discutir reformas que passem pelo corte de gastos. E para a gente não ficar aqui de uma maneira muito vaga, corte de gastos, quais seriam estes cortes de gastos, portanto? Então a gente tem que falar de uma reforma da Previdência, a gente deve falar também dessa desvinculação de gastos de educação e saúde com as receitas da União. Sobe a receita, sobe automaticamente o gasto com saúde e educação. Evidentemente que a conta não vai fechar se ocorrer esse engessamento do orçamento. Portanto, isso sim são reformas estruturais que seriam benéficas para a redução do gasto público, estabilidade da dívida pública e aí, consequentemente, reduzir a inflação e a taxa de juros e colocar o Brasil num crescimento sustentável. Obrigada, Gani, pelas suas informações. Deixa eu chamar a Deise Ciocari para a gente seguir repercutindo essa fala de hoje cedo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Legislativo deu aquele prazo, Deise, de 10 dias para o governo tentar apresentar essa alternativa ao aumento do IOF, mas o ministro foi bem firme. Ele disse: não preciso desse tempo, não preciso dos 10 dias. Está nessa promessa aí de, pelo menos até amanhã, já trazer uma solução para todo esse embate envolvendo o IOF. De novo, Soraya, é aquilo que nós estávamos falando antes. O Haddad, ele está lutando sozinho, Ele tem as medidas dele, ele quer promover uma austeridade fiscal, mas o governo vai sempre contra. Então, de novo, é o Haddad sozinho no campo de batalha. A questão do IOF não caiu nada bem. Ele não conversou com o Banco Central, no Ministério da Fazenda não conversou com o Banco Central e o Palácio do Planalto ficou em silêncio em relação a isso, Não deu o apoio necessário ao ministro da Fazenda. Então, o Haddad tem um trabalho agora muito difícil, Ele vai ter que articular a questão do IOF, reverter a imagem do Ministério da Fazenda e, mesmo assim, sem contar com o apoio do Palácio do Planalto. Esse é o grande ponto, porque as decisões deles, elas acabam batendo de frente uma contra a outra, O Palácio do Planalto, ele quer continuar gastando e o Haddad quer fazer uma austeridade fiscal que não encontra embasamento ali. Então, que a gente vai ver esse, abre aspas, choque de gestão até o final de 2026. Fora, Deise, que a gente estava falando com o Gani, questão de cortes, O Haddad não citou em nenhum momento da sua fala isso. E alguns cortes a gente sabe que são, de fato, mais sensíveis do que outros, principalmente quando envolve aquele impasse de emendas parlamentares, As emendas parlamentares, talvez essa seja a grande expressão desse último governo, Envolve toda a questão de articulação com o Congresso Nacional. E o próprio Haddad falou agora na coletiva que nós estávamos assistindo aqui, que as emendas parlamentares estão dentro do jogo político, estão dentro da Constituição ali, do que é permitido no Congresso Nacional. Isso demonstra, se a gente for olhar nas entrelinhas, até um entendimento do próprio ministro da Fazenda de que não há jogo político possível para além das emendas. Então, o Palácio do Planalto, se a gente for analisar com um pouquinho mais de cuidado a fala do Haddad, o Haddad entende que até o Palácio do Planalto é refém dessas emendas parlamentares. Então, até nessa questão do IOF, da isenção do imposto de renda, o grande jogo político aqui é como que isso vai se articular com o Congresso Nacional e o que vai ser liberado para esse Congresso, para que a isenção do imposto de renda aconteça ou para que o IOF possa, enfim, tramitar tranquilamente. Emendas parlamentares são a grande palavra desse último governo e são elas que vão ditar o jogo no ano que vem.